Nesse vídeo eu vou mostrar se a água conduz eletricidade. E esse é o canal Silveira em Vídeo. Você já deve ter visto em vários vídeos aí na internet que a água pura não conduz eletricidade. E a água salinizada, ela conduz eletricidade ou mais eletricidade. O que tem são diferentes níveis de condutividade na água. Vai depender muito do nível de mineralização da água ou nível de salinização. Vai depender do tipo da água. Então eu fiz 4 coletas de água diferentes e vou mostrar para vocês os resultados aqui na prática de se a água conduz ou não eletricidade. E você aí já vai deixando o seu like, compartilha o vídeo na sua rede social, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações. Lembrando aí, né, Silveira lá no Instagram, você pode estar acessando o Instagram, às vezes sai vídeo lá no Instagram, depois que ele vai vir para o YouTube, sai também aí os stories lá no Instagram, que não tem aqui no YouTube, então você consegue ver o cotidiano aí, os serviços que eu estou fazendo, algumas curiosidades, algumas dicas eu dou também lá nos stories do Instagram, então já vai lá e segue no Instagram. Também tem Silveira lá no Facebook, eu posto um pouco menos, mas você pode estar acompanhando lá também, tá? Ficou com alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão ou deixar aí alguma dica aqui pro canal? Comenta aí abaixo do vídeo ou manda um direct lá no Instagram que eu respondo sempre que possível. Então eu fiz 4 coletas, né, de diferentes águas, tá? E quais foram essas coletas? Eu fiz uma coleta de água da torneira, essa água normal que as concessionárias de água fornecem pra gente, tá? E eu fiz uma coleta de água destilada, tá? A água destilada nada mais é que a água desmineralizada, ou seja, é a água evaporada, né? Você pega a água, evapora ela, aquele vapor vai condensar e vai virar água. É igual a água do ar-condicionado, né? A água está desmineralizada, ela está evaporada, tá? E água do rio, tá? Eu peguei então a água aí do rio Jacuí, que é um rio aqui da minha região, e eu fiz um teste de tensão, um teste de condutividade com água do rio, tá? E a outra água que eu peguei, ó, água da chuva. Por isso que eu coloquei aí, né, no vídeo a questão do raio. Será que o raio vem pela água? Vamos ver, né? Quem aí já acompanha o canal há mais tempo sabe que o raio vem pelo ar, né? E também pode estar acompanhando lá o vídeo sobre condutor, semicondutor e isolante, né? A gente fala um pouco sobre essas coisas lá nesse vídeo, que também é muito interessante, e aqui a gente vai ver um pouco disso, né? Níveis de condutividade, né? Níveis de tensões as quais o material alcança, beleza? Então, feitas essas coletas de água, eu vou mostrar para vocês agora um circuito que eu armei aqui para estar mostrando para vocês os diferentes tipos de água e como elas reagem à eletricidade. Então eu montei essa parafernália toda aqui. Aqui é o meu disjuntor de proteção do meu circuito, está alimentado aqui. E aqui está alimentado na tomada em 127 volts, tá? Então tá aqui, botei multímetro aqui e a ponteira do multímetro lá na saída da minha lâmpada, ó. Podem ver que está na saída da lâmpada ali, ó. E a minha lâmpada aqui, tá? Eu tenho aqui os frascos com a água que eu coletei. Esse mais turvo é água de rio, aqui a água da chuva, essa aqui água destilada. E aqui a água que eu coletei na torneira para nós fazer os testes. Aqui eu tenho o pratinho, né? Esse pratinho tem 2 marcações, uma marcação mais perto da saída da tensão e a outra mais longe da saída da tensão, tá? Para nós ver os níveis de tensão que cada água vai dar, e aqui, né, conectando a minha lâmpada ali, tá? Então, tá aí o circuito montado. Eu vou colocar aqui a água que está sendo usada para vocês saberem qual é o tipo de água. E aqui a minha ponteira de prova, né, aonde eu vou colocar aqui então nos pontos para medir a tensão de saída que tá dando em cada água aí, em cada tipo de água, tá? Então vai ser esse o vídeo aí que eu vou mostrar para vocês os testes agora. Para começar o nosso teste, eu vou começar com água da torneira, que eu acho que é a que menos vai surpreender vocês. A água da torneira, né, que eu coletei ali na torneira, já está aqui e eu vou mostrar para vocês. Um detalhe que eu não mostrei é que eu marquei também aqui o nosso pratinho com a posição dos fios. Cada vez que eu colocar uma água diferente, eu vou estar limpando o pratinho, mas eu vou colocar os fios na mesma posição para nós ter o mesmo nível de tensão, né?
mesma separação entre os fios e não ter tensões diferentes, né? No caso aqui, porque o afastamento entre os fios na água vai contar para ter mais ou menos tensão aqui na lâmpada. E também, né, fiz duas marcações ali, como eu havia mostrado antes, para colocar o multímetro. Uma mais perto da saída da tensão e a outra mais longe. Então, vamos lá para o nosso primeiro teste. Então tá aí, despejei a água, a lâmpada ligou. Vocês podem ver que a lâmpada liga fraca, porque o nosso nível de tensão, né, com a água não é total. Eu não estou conseguindo colocar 127 volts aqui na nossa lâmpada. E a tensão aqui na nossa água é de 95 volts com água da torneira, na parte mais longe da saída de tensão. Já na parte mais perto, eu vou ter mais tensão, são 133 volts de tensão. Então vocês viram que a água dissipa um pouco de energia ao seu longo. Aqui 132, 133 volts, já aqui são 95 volts. Mas como essa é uma lâmpada LED que liga em baixas tensões, ela veio a ligar fraca. E para o nosso segundo teste, eu trouxe a água destilada. A água destilada é fruto do vapor da água. A água é fervida, então é coletado somente o vapor de água, que é a nossa água destilada. Ela não contém nenhum sal mineral. Então, ela provavelmente vai ter um baixo nível de tensão e não vai estar ligando a nossa lâmpada. Eu já liguei então a nossa tensão e agora eu vou mostrar para vocês os níveis de tensão alcançados com água destilada. Vocês podem ver que a lâmpada não está ligada e os níveis de tensão da nossa água destilada. No ponto mais perto da nossa entrada de tensão está medindo aí 95 volts. E já no ponto mais longe está medindo apenas 40 volts. Por isso que a nossa lâmpada está desligada, porque apenas 40 volts está sendo conduzido através da nossa água destilada. Então tá aí, teste com água destilada. A água destilada não conduz energia com boa eficiência. Então tá aí o nosso teste com água de rio. Será que a água de rio vai ser um bom condutor elétrico? Ligado a nossa energia, a nossa lâmpada ligou num nível bem mais fraco agora, tá? Então quer dizer que a água do rio tem uma certa condutividade, mas nós vamos ter que ver agora os níveis de condutividade dessa água de rio. Então aqui, próximo ao nosso ponto de entrada de tensão, nós temos ali 112 volts na entrada, né? Perto da nossa entrada de tensão. E no ponto mais longe, nós vamos ter ali 80 volts. Por isso que a nossa lâmpada liga um pouco mais fraco que, por exemplo, na água da torneira. Então tá aí o teste com água de rio. E agora o teste com água da chuva. Será que a água da chuva vai ligar a nossa lâmpada? Qual o nível de tensão da água da chuva? E tá aí, a água da chuva não ligou a nossa lâmpada e então a água da chuva tem menos condutividade elétrica que as outras águas, tá? Então eu vou colocar aqui meu multímetro para ver a tensão e são 45 volts no ponto mais distante da entrada de tensão. São 102 volts no ponto mais próximo à minha entrada de tensão. Então, portanto, a água da chuva não conduz eletricidade. É uma água bem pura que não está conduzindo eletricidade. Então vocês viram aí, né, na prática, o que aconteceu aí com cada água que eu coletei e como eu fiz esses testes. E eu trouxe esses testes aqui para essa tabela, tá? Quando eu tô falando aí de perto, aqui ó, perto, é aquela parte ali que está mais perto da entrada de energia, mais perto da tensão, né? O cabo que está trazendo a tensão. E quando eu falar que é longe, é o cabo, é a parte que eu medi ali que está mais afastada, né, do cabo de entrada de tensão. Então, eu obtive aí esses resultados aí, como vocês viram, e agora eu vou fazer uma breve explicação para vocês do que aconteceu ali e algumas curiosidades. Então a gente começou ali com a água da torneira, tá? E essa água da torneira, por ela ter muito cloro, ela vai estar trazendo, então, né? O cloro também tem um pouco de minerais. Esses minerais vão ter sal, né? Vão conter algum sal. Então vai estar mineralizada a nossa água e a gente vai ter altos níveis de tensão e condução, mas não por a água, né? Pelo esses minerais. Então a água da torneira, ela foi ali a campeã, né? Que atingiu maiores tensões e ligou mais forte a nossa lâmpada, tá?
Então a gente teve bastante, ó, condutividade na água da torneira, tá? Então essa água que a gente toma aí, que as concessionárias fornecem pra gente, como ela passa por tratamentos químicos, ela não é uma água pura, então ela conduz eletricidades naqueles níveis, tá? Por segundo ali, a gente teve a água destilada, tá? Que foi a que menos conduziu eletricidade. Ela teve nula, né? As suas tensões aí, ela não acendeu a lâmpada e a gente obteve esses níveis de tensão aqui. Que nem eu falei, a água destilada nada mais é que a água evaporada e depois condensada, que fica ali, né? Sem os seus minerais, ela fica quase pura. É uma água pura, tá? E a água pura, ela não conduz eletricidade? Quem viu aí o vídeo aí, como eu falei, sobre isolantes, sobre condutores, sabe que nenhum material ele é puramente isolante, né? Tem níveis de tensão aos quais ele vai estar conduzindo energia elétrica ou não. E essa água destilada, então, né, quanto mais tensão eu aplicasse nela, talvez mais ela ia estar conduzindo essa eletricidade, né? Ela podia estar chegando a outros níveis, né, de eletricidade. Inclusive, esses testes de condutividade na água é feito aí nas indústrias farmacêuticas, porque eles precisam ter uma água totalmente pura, né, o mais pura possível, para estar fazendo aí os seus remédios e as suas químicas, né? Então, quando vai produzir algum remédio, alguma coisa, vai estar fazendo aí essa água bem pura. E algumas indústrias também, né, que fazem dessalinização da água do mar, por exemplo, deixam a água aí o mais pura possível. E o que pode evitar também corrosão, né? A água vai trazer corrosões por culpa dos seus minerais, né? Não por causa da água. A água, ela é uma substância muito pura, então ela não conduz eletricidade, tá? Então a água destilada aqui, ó, foi a nossa campeã. Não ligou a lâmpada e teve aí níveis de tensão, ó, tanto perto da nossa entrada de energia quanto afastada dela, foi a que menos trouxe aí tensão para nós, ali a água destilada, tá? E aqui a gente trouxe também a água do rio, né? Eu peguei a água do rio aí, ó, fotinho aí de eu pegando a água lá no rio, tá? Então, peguei água lá no rio e trouxe para cá. E essa água aí, ela não é uma água pura, né? Ela é ali uma água contaminada? Não, é que o rio tem ali os seus minerais, né? Os minerais naturais, os minerais da própria vegetação da beira do rio, os minerais das terras do fundo do rio. Todos esses minerais, né, vão estar presentes aqui, ó, na água do rio, tá? Então, eles conduzem eletricidade, ó, em altos níveis até, ó. Então a nossa lâmpada ligou fraco, né? Vocês viram ali 80 volts, mas o LED ele liga, né? Com 80 volts ele já fica ali um pouco de brilho nele, ligando fraco, tá? Então, no nosso rio aí, né? Nossa água de rio, ele liga, né? É uma água mais pura que a água aqui que contém muito cloro e muito tratamento, mas mesmo assim não é uma água tão pura quanto a água destilada. Ela tem, então, ali contaminações por materiais, né? Ela não é tão purificada. Então ela conduziu eletricidade aí, como vocês viram, em nível médio, vamos dizer assim. E a nossa água da chuva? Então, a nossa água da chuva aqui, ó, ela é muito pura. Ela alcançou os níveis quase, ó, da nossa água destilada, tá? Vocês podem ver aí, não ligou a nossa lâmpada, né? Por baixíssima tensão, ó, que ela produziu, que ela conduziu. Então vocês viram, do ponto de início até o ponto final, a água conduziu muito pouca eletricidade, né? Então, ela é muito pura, a nossa água da chuva. Agora, curiosidades aqui para vocês, tá? A nossa água da chuva pode ser a nossa água do rio. Por quê? Ou até a água do mar salinizada. E mesmo assim ela não conduz, né, a eletricidade. Por quê? Porque essa água do rio ou lá do mar que se transformou em água da chuva, o que aconteceu com ela? Ela foi evaporada até as nuvens. Esse processo de evaporação, né, veio a se tornar o quê? Uma água destilada. Então, por isso que a nossa chuva aqui, ó, tem uma água pura, beleza? É por causa disso. Porque senão seria um ciclo muito legal, né? A gente teria aí uma água de rio limpa, que se transforma em água da chuva, tá? E cai de novo no rio. E essa água ia ser altamente pura, né, e destilada, certo? Ia dar para tomar água tranquilo lá no rio. Mas não é assim que funciona o processo, mas é legal saber
que a água tem o seu ciclo, né? Ou seja, todas essas águas aqui que eu coletei podem ter sido a mesma, porque a água da torneira tratada vem de um rio ou de uma outra fonte, né, que a nossa concessionária pega. O rio evapora a água, que vai ser a água da chuva destilada depois, beleza? Então, só essas curiosidades aí para trazer para o vídeo e os nossos resultados. E agora aí um extra, né? A nossa água lá, ó, do ar condicionado, se ela estivesse ali na mesa fazendo a condução de eletricidade, ela ia conduzir eletricidade? Vai depender da limpeza do seu ar condicionado, porque pode ter ali impurezas do ar, né? O ar aí, o oxigênio do ar ou os gases do ar aqui que estão presentes na nossa atmosfera, no nosso ar, e estarem presentes na água. Aí o que acontece? Esse ar vai condensar lá no ar condicionado, vai cair a água e ela ia ter um nível de pureza. Esses níveis de pureza iam ser dependendo da limpeza do ar condicionado e dos níveis de impureza do nosso ar, aonde aquele ar condicionado estivesse instalado. Mas eles iam chegar muito perto aqui da água da chuva e da água destilada, ficando ali no meio termo, beleza? Se você ficou com dúvida aí, se eu coloquei mesmo exatamente as águas que eu mostrei ali para vocês, vocês podem estar fazendo esses testes aí na casa de vocês, e vocês também vão observar que talvez a água do rio aí próximo a vocês vai dar níveis de tensões diferentes aos meus, por causa ali da vegetação ser diferente e dos minerais daquela água de rio serem diferentes. Ou seja, pode ter um rio aí próximo à sua casa um pouco mais puro do que o rio que eu coletei a minha água, e isso vai dar diferença aí nos testes de vocês, beleza? Mas o que eu queria trazer para vocês é mostrar que a água pura, ela não conduz eletricidade, e a água ali que contém minerais vai conduzir mais eletricidade, e vai depender também dos níveis de tensão aplicado àquela água, né? E também, né, a quantidade de água, por exemplo, se eu estou num rio e eu aplico uma tensão lá na ponta do rio e uma outra lá e vou querer que essa tensão apareça lá na outra ponta, não vai aparecer, né? Eu teria que ter muito mais tensão. Então o volume de água é proporcional ao volume de tensão, né, para vencer essa barreira aí elétrica da água. Daria até para dizer que a nossa água aí é um semicondutor, porque ela tem variações para poder conduzir eletricidade e níveis de tensão elétrica também, beleza? Então, espero aí que vocês tenham entendido o sentido do vídeo, misturar um pouco aí de água com elétrica e também trazer informação para vocês e curiosidades bacanas. E claro, né, se gostou do vídeo, já deixa um like para fortalecer, compartilha esse vídeo, pode estar compartilhando esse vídeo lá no grupo da família, pode estar compartilhando aí, é um assunto que abrange a todos aí, né? Saber um pouco da nossa água, um pouco da eletricidade, como funciona essas coisas. Então, compartilha o vídeo. Compartilhou, mas ficou com dúvida? Deixa sua dúvida aí nos comentários do vídeo, deixa sua dúvida lá no direct do Instagram, deixa aí um comentário aqui pro Silveira, beleza? Então, não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações. Tem mais do Silveira aí do lado para vocês. Tamo junto!